Se não ora, não é cristão, ou deixou de ser. Trouxe essa frase hoje para a gente meditar. Se não ora, não é cristão, ou deixou de ser. Ou vai deixar, não sei. Porque oração é um sinal de uma comunhão íntima com Deus, um desejo sincero de buscar a Deus. Vamos ver isso, primeiramente, lendo 1 Crônicas, capítulo 10, a morte de Saul. O capítulo 1 começa, esse capítulo 10, a partir do versículo 1, começa a falar sobre as tropas de Israel foram atacadas pelos filisteus. Saul saiu para a guerra com seus filhos, com seus 3 filhos, e diz o verso 6 que morreram Saul e os seus 3 filhos, quer dizer, toda a sua família morreu junta. E o destaque está no verso 13 e 14. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido à palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos, e não buscou o Senhor. Por isso ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, uma expressão que me chama a atenção é que Saul parou de orar, ele parou de buscar o Senhor. Sabemos que isso é no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguém, era retirado, veio sobre Davi, ele vinha sobre os profetas e sobre os reis, não sobre todo mundo, né? O Novo Testamento é diferente. A teologia do Novo Testamento nos ensina que todo convertido, todo crente, Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado no dia da sua conversão. Mesmo assim, nós temos no Novo Testamento alguns casos, né, que deixa a gente em dúvida, aquele tipo de coisa, né? A pessoa morre, a gente não tem certeza se foi para o céu. Judas aprendeu a orar o Pai Nosso. Quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, ele estava no meio ali. Será que Judas parou de orar quando ele resolveu entregar Jesus pelas moedas, pela traição? Ele certamente não estava orando, né? Acho que não. Se estivesse orando, teria temor de Deus ainda no coração, provavelmente não faria o que fez. Paulo fala de alguns homens que abandonaram o ministério, eles amaram este mundo, estavam com ele durante certo tempo no ministério, pregando, participando do trabalho, depois fala, me abandonaram, amaram este mundo. Parece que pararam de orar, parece que passaram a amar o mundo, deixaram de amar o Senhor, de buscar o Senhor. O que me fez pensar sobre isso foi a frase do escritor chamado Jeff Trager: cristão que não ora deveria ser uma espécie extinta. Cristão que não ora deveria ser uma espécie extinta. Algumas espécies estão extintas, outras estão em extinção. As pessoas lutam para defender algumas espécies, animais, não é? E ele fala sobre espécie de cristão que não ora, uma espécie que deveria ser extinta. Nós concordamos? Com Jeff Trager, ele escreveu vários livros. Parece que está vivo ainda. Se ele pesquisando sobre ele, está com a idade de 84 anos. Entre os livros que escreveu a história de Jonas, onde está a oração, realmente como uma questão muito importante ali para a salvação de Jonas. Escreveu 2 menos 1 é igual a 1, falando sobre o luto, sobre a viuvez. Escreveu um livro chamado Conheça Jesus e vários outros. Tem uma hora que eu acho que já está extinto, né? Porque qualquer coisa ele vai cair. Ele já está extinto. Já caiu. Está caído, né? Se a gente ora, a gente está em comunhão, né? Buscando. O pastor Gato fala que é intimidade, né? Eu gosto dessa expressão intimidade. Quando a gente está orando, a gente está em intimidade com Deus. Não é uma simples comunhão. Estamos íntimos dele, amigos dele, ao ponto de perceber a sua presença, perceber a sua fragrância, desfrutar do seu amor, do seu calor. E o
o seu poder se manifesta em nossas vidas. Não só Asa, eu fui buscar essa expressão, se tem essa expressão na Bíblia não ora, não achei em nenhum lugar, né? O Jeff usou lá, cristão que não ora, deveria ser extinto, uma espécie de extinção. Vou buscar a frase, não ora, nasce alguém da corrija fiel, não tem. Mas tem as expressões como essa de Saul, não buscou o Senhor, dizer, não orou, né? É o caso de Asa, que está lá em 2 Crônicas também, capítulo 17, capítulo 16, verso 12, diz que no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, a expressão caiu, dá uma ideia não só de doença física, né, mas alguma coisa espiritual também. Caiu doente de seus pés, a sua doença era extremamente grave, contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor. Mesmo doente, no estado grave, não orou, não buscou o Senhor. Geralmente é o contrário, né? Quando ele está passando uma doença grave, os amigos falam com a gente, né? Alguém na minha casa, por favor, ore por esse fulano, ore pelo meu parente. Geralmente, numa extremidade de necessidade, doença física, tem que se busca Deus, não é? Através da oração. Asa não fez isso. E por isso ele morreu, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Mas Josafá, diferente do seu pai, ele buscou o Senhor. Porque o verso 3 do capítulo 17, que é a sequência do texto, diz que ele não buscou os Baalins. Asa estava buscando os deuses da terra, e ele não, ele estava buscando o Senhor, o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Então, assim como Josafá, a gente deve continuar no sentido certo, orando, buscando o Senhor, não é? Nós temos vários exemplos na Bíblia, desde Abraão. Abraão, diz Gênesis capítulo 20, versículo 17, orou até para que Deus curasse Abimeleque, as mulheres de Abimeleque. Lembra aquela situação toda lá? Abimeleque pegou Sara, sua mulher, Abraão tinha mentido, era minha irmã. Aí Deus colocou uma doença nas mulheres que elas não iam mais gerar filhos. Quer dizer, toda a família de Abimeleque, o povo ia morrer, não ia ter mais geração de criança. E Deus orou, Deus ouviu a oração de Abraão. Então Abraão orou até por Abimeleque. O servo de Abraão, Eliezer, quando foi na viagem para buscar a esposa para quem? Isaac, né? Ele orou. Ele tinha aprendido com Abraão a orar. Oh Senhor, se o Senhor fizer prosperar o meu caminho, a moça que fizer assim, 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 e ela fez exatamente assim, 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 de imediato, né? Deus respondeu a oração. Moisés orou, Eliseu orou, fogo desceu do céu. O salmista, como nesse Salmo 95 que nós lemos, ajoelhemos, estamos em oração constante, não é? Jesus com seus discípulos, ensinando a orar, orareis assim, Pai nosso, ensinando a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. E Tiago, para não citar tantos outros textos do Novo Testamento também, ele fala em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Interessante que a gente falar orar e fala da condição para orar. Temos que ter um coração puro. Um coração puro. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ensina isso, né? Para a gente santificar o nome de Deus, para a gente perdoar os pecados, para que a gente possa ser ouvido da parte de Deus. Então nós oramos também. E como cantamos, né? Deus tem ouvido as nossas orações. Na terceira estrofe do hino número 7. As maravilhas divinas que Deus tem operado, Deus tem ouvido as nossas orações. Interessante, eu estava lendo também um outro autor, em que ele escreveu, que nós não temos no Novo Testamento nenhum relato em que Jesus está investindo, em que Jesus está gastando tempo para ensinar os seus discípulos a pregar. A gente faz isso no seminário, né? A gente usa às vezes 2 semestres, 1 ano, para ensinar alunos a pregar. No seminário a gente faz isso. Jesus não fez isso. Mas muitos relatos no Novo Testamento que Jesus
investiu tempo, os seus apóstolos, os seus discípulos, para ensinar a orar. E também como não orar, maneira errada de orar. Isso nós temos em muitos lugares no Novo Testamento. Também outra coisa interessante, Thomas Watson escreveu, é que nós devemos tratar o nosso coração. Ele escreveu muito tempo atrás, né? Porque a gente tinha relógio, que a gente tinha que dar corda. Quem era desse tempo? Sobre esse tempo a gente tinha relógio que dava corda, sabe? Os meninos hoje não sabem o que é isso. Ou aquele relógio automático. Sabe o que é relógio automático, meninos? A gente tinha uns relógios antigamente, que era chamado automático. Ele tinha um anel dentro dele, conforme a gente movimentava o braço, ele dava um giro, dois, ele chamava relógio automático. Ele ia dando corda, só de movimentar assim, ia dando corda. Ou então aquele relógio antigo que era só corda manual, né? Então eu adaptei essa frase do Thomas para os nossos dias, adaptei, né, pensando assim, como falar para os adolescentes hoje. Você deve tratar da sua alma assim como você trata do seu celular, dando-lhe carga, energia todas as manhãs. Alguém tem um carregador aí, gente, me escuta isso aí, né? Alguém tem um carregador, preciso dar carga no meu celular, está acabando a bateria. Está cuidando tanto do celular, né? Porque ele está dizendo, cuide da sua alma, carregue as baterias de energia espirituais da sua alma cada manhã, mediante a oração. Mediante a oração. Quanto tempo você está dedicando para carregar a sua alma com a oração? Lembra da música? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, se quiser dar bem na vida, se quiser vencer na vida, se quiser realmente ter a bênção de Deus, leia a Bíblia, faça oração, carregue as energias espirituais do seu coração. O Tozer escreveu na meditação desse dia 27 agora de agosto, que homens que não oram. Achei interessante, vou trazer aqui algumas frases do que ele escreveu, quando ele cita a ideia no texto de Coríntios, que o fogo provará todas as obras, né? A gente está construindo obras só de feno, de palha, de madeira, e quando o fogo vai queimar, vai ficar nada para a eternidade. Aqueles que estão edificando com pedras preciosas, com ouro, material que não é corrompido pelo fogo, vai ter a recompensa na vida eterna. Então está cuidando da alma, cuidando do espírito, cuidando da eternidade. Então ele fala assim que no cristianismo há indícios de que temos grande necessidade de adoradores. Verdade, não é? Temos muitos homens que estão dispostos a fazer parte dos conselhos de nossas igrejas, porém não têm nenhuma alegria ou esplendor espirituais, além de nunca comparecerem à reunião de oração da igreja. Sempre me pareceu ser uma temerosa incongruência que homens que não oram e não adoram estejam, entretanto, conduzindo muitas igrejas e basicamente determinando a direção que tomarão. Interessante, eu já comento isso, já ensinei sobre isso há muito tempo, nos seminários também, e é realmente isso uma coisa preocupante. Estava falando com um parente nosso esses dias do problema que está acontecendo na igreja, lá onde ele está. 30 pessoas saíram por causa dos problemas internos da igreja, pecado da igreja, a liderança da igreja não quer tratar, e aqueles que estão se sentindo ofendidos com o pecado, se cansando, abandonando a igreja, tendo briga mesmo, dentro da igreja. E a gente fica pensando o que Tozer fala, parece que muitas vezes pessoas que querem dirigir a igreja não têm tempo para Deus, para oração, para adoração. Não é nosso caso aqui, graças a Deus, não temos briga aqui, graças a Deus não temos briga, e temos vivido em paz, em união, mas irmãos, por aí, tenho conhecimento de muitas coisas acontecendo, e questiono isso. Pessoas que não
ora, querem ditar por onde a igreja deve andar, nas decisões, nas escolhas, né? Então ele fala mais ou menos assim, é tipo de igreja que deixa as mulheres orando e os homens que querem dirigir. Então, não tem sentido isso. O que o salmista está falando, que a gente leu Salmo 95, e os textos que aqui eu mencionei hoje, sobre se não ora não é cristão, ou deixou de ser, ou está correndo risco de cair como Saul, numa situação de ir até a morte, as consequências tristes, né? De uma vida que não tem temor a Deus, uma vida que não lê Bíblia, uma vida que não ora, uma vida que não tem testemunho, é uma coisa muito arriscada no mundo, e nós devemos evitar isso, buscando desenvolver vida de oração, vida de adoração, não só carregar o celular todo dia, carregar a alma, oração, com comunhão, com devoção, com meditação na palavra de Deus, para que possa ter, como diz Salmo número 1, prosperar em tudo quanto fizer, prosperará, não terá ruína, não terá uma vida triste no final. Fechando com Tiago, voltando para Tiago, lendo aqui, ele diz, no verso 13 ao 16, alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores, cante oração e adoração. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Se alguém está doente, adoração e remédio. O óleo na época era remédio. Hoje nós temos antibiótico. Hoje nós temos tanta coisa que os homens, com a sabedoria de Deus, né, criaram e salvam vidas. Toda vez que olho a cicatriz no peito da Cidinha, eu falo que milagre, né? Se não fosse a ciência desenvolvida nos dias que ela teve aquilo, já estaria no céu faz muito tempo, né? Mas não está aqui. O milagre da ciência, houve oração. Adolfo saiu pelo bairro pedindo todos os pastores orem pela Cidinha. As igrejas começaram a orar, interceder. O médico disse que foi um milagre. O sangue jorrava até batia no teto. Quando estourou a veia, tiveram que abrir ela e costurar e colocar uma ponte savena. Passou por um procedimento difícil, também mão de mar, né? Graças a Deus pela ciência. A oração é importante demais, irmãos. Quando a gente tem todo o recurso da ciência, mas falta oração, aí pensa, o que deu errado? Tinha tudo para dar certo. Às vezes faltou oração, faltou a graça de Deus, a bênção de Deus naquele procedimento. A Bíblia, quando fala, ela fala sério. Peça uma oração, chame os líderes da igreja, os diáconos da igreja, para que orem. Verso 15 diz: a oração da fé salvará o doente. Salvará o doente, a oração salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Jesus ensinou que algumas doenças são por causa do pecado. Então, se foi um pecado, Deus vai perdoar, Deus vai ouvir as orações, haverá um propósito que se cumpre ali, haverá confissão, arrependimento, haverá cura. Até milagres e maravilhas têm acontecido. Por isso, Tiago diz sobre oração e ação, verso 16: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Amém? Você é cristão que ora? Continue orando. Nunca pare de orar. Nunca cesse de orar. Invista tempo em oração. Encontre tempo para isso. Talvez vai ter que levantar de madrugada um pouquinho, orar. Volta para a cama depois, lugar. Aquele tempo que você fica sós com Deus. Talvez você vai encontrar outro horário no dia. Ou você tem um escritório onde você pode fechar portas, vai dedicar um tempo ali em oração. Você tem casa no quarto, você pode fechar, falar para as crianças: ó, me incomoda agora, a mãe vai entrar ali, ou agora o pai vai entrar ali, vai ter um momento a sós com Deus. Cada um precisa ter o seu momento a sós com Deus, além de ter um momento em família, né?
Estou falando a oração do justo, falando a oração pessoal, ela é muito importante. E Deus nos abençoe, para que continuemos olhando e demonstrando esse mundo que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Que Deus continue salvando, Deus continue trazendo cura aos que estão ao nosso alcance, que estão pedindo as nossas orações. Amém?